Olá, bem-vindos a mais uma aula do Tutorial Mecânica. Nessa aula vamos calcular e traçar os diagramas para esse modelo de viga que está apresentado na figura aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo dois links para vídeos anteriores onde eu explico a teoria, um resumo da teoria básica sobre esse processo de cálculo de diagramas de vigas. Tá? Além disso, eu tirei esse exemplo aqui do livro do Hibbeler. Então, caso você queira consultar esse material, eu vou deixar a referência bibliográfica completa aí também na descrição do vídeo, ok? Então veja lá caso você precise. Bom, nosso objetivo é traçar os diagramas de esforços internos nessa viga e para isso nós vamos usar o método corta, retira, transporta, baseado lá nas aulas de teoria que a gente definiu. Então eu preciso definir algumas seções para fazer esses cortes. Nesse caso, eu tenho essa viga em balanço, ou seja, uma extremidade livre onde está aplicado um momento aqui, ou um binário, e uma outra extremidade engastada, uma viga de comprimento L. Tá? Então eu vou chamar essa extremidade aqui de A, extremidade livre, e essa extremidade aqui de B. Tudo bem? Então, observe que o carregamento M0 é aplicado na extremidade e não há nenhuma mudança desse carregamento entre o ponto A e o ponto B. Ou seja, não aparece nenhuma outra força nova, nenhum apoio, nenhum tipo de esforço diferente do M0 nesse trecho. Então, basta que eu entenda o que acontece nesse trecho devido ao efeito de M0. Além disso, eu posso escolher remover, então corta, retira. Eu posso retirar tanto essa parte da direita quanto a parte da esquerda. E trazer tudo que existe antes do corte, na região que eu retirei, vendo os efeitos que acontecem no corte em termos de esforços internos. Se eu retirar a parte entre o corte e a seção B, eu vou precisar, antes de tudo, calcular reações de apoio. Então, nesse caso, se eu seguir pelo trecho em balanço a extremidade livre até o corte, basta que eu transporte apenas o momento aplicado. Então eu vou escolher remover a extremidade livre. Então sempre que eu tiver um trecho em balanço, é mais fácil que eu remova a extremidade livre. Assim eu não calculo os apoios. Então eu vou reproduzir o meu corte aqui e vou remover esse trecho. Então eu vou desenhar aqui esse trecho para lembrar que existia uma viga. Então deixa eu mudar aqui, pegar a caneta, minha caneta azul aqui. Então vou representar aqui, e aqui nós temos no ponto A, a gente tem um momento M0. E também eu preciso localizar essa seção aqui. Para isso eu defino um sistema de referência. Então eu vou aplicar aqui, definir esse sistema de referência, e essa dimensão aqui eu vou chamar de x. Então eu quero saber o que acontece em qualquer seção na posição x. Tá? Então eu cortei, retirei, está representado aqui em tracejário, e agora eu tenho que transportar todos os esforços aqui para o corte. Então eu vou desenhar novamente o meu corte aqui, e o único esforço que tem nesse corte é apenas o momento M0. Então não tenho nenhuma força axial ou na direção normal e não tenho nenhuma força vertical. Então a minha força normal é 0 e a minha força cortante também é 0. Não tenho forças verticais nem horizontais. Tá? Só tenho apenas um momento M0. Então tenho num caso aqui de flexão pura, apenas o efeito do momento fletor. Como esse momento ele está fazendo esse movimento aqui
é esperado que seja a forma deformada da viga, então a parte inferior está sendo esticada ou tracionada e a parte superior está sendo comprimida, tá? Então, se eu tenho tração embaixo, a minha referência é momento fletor positivo. E agora eu tenho as três equações para definir o meu diagrama, meus diagramas de esforços, tá? Então, não vou traçar nem a normal, nem a cortante, vou traçar apenas o momento fletor entre os pontos A e B. Não tenho dependência em relação à minha dimensão x, que representa o comprimento da viga. Então, vou desenhar aqui um espaço para eu traçar o diagrama. Ficou muito torto isso aqui. Então, vou colocar aqui na seção do engaste, colocar uma outra seção aqui na extremidade livre e vou traçar o eixo X. E aqui eu vou traçar os momentos. Então, tem um momento fletor, acima do eixo X é positivo, abaixo do eixo X é negativo. Novamente, não vou traçar normal e cortante, porque elas são zero. O momento fletor aconteceu como sendo constante e positivo. Então, constante e positivo, acima do eixo X, o momento fletor constante de valor m0 aqui, entre o ponto x igual a 0 e x igual a L. Lembre que o nosso x está seguindo da direita para a esquerda. Então, esse cara aqui é positivo. E vou colocar uma achurinha aqui, por tradição, né? Só para deixar o gráfico um pouco mais visível, mais destacado. Então, esse é o processo de cálculo de diagramas para esse exemplo. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Aguarde mais aulas com outros diagramas, aumentando aí o nível de dificuldade. Muito obrigado pela sua atenção. Boas aulas, bons estudos.